Vivemos em um mundo onde tudo acontece depressa, pressões, cobranças, imprevistos. E, em meio a esse caos, manter a calma e a confiança parece quase impossível. Mas é exatamente nesses momentos que a sua mentalidade se revela. Ou ela te sustenta, ou te afunda. A filosofia estoica ensina que não são os eventos externos que definem quem somos, mas a forma como escolhemos interpretá-los e reagir. Ter uma mentalidade forte não significa ser frio ou indiferente, mas desenvolver uma postura firme, tranquila e consciente diante da vida. Quando você treina sua mente para focar no que está sob seu controle, seus pensamentos, atitudes e princípios, você se torna imbatível diante das dificuldades. Não porque o mundo fica mais fácil, mas porque você se torna mais preparado. A verdadeira força não está em reagir com raiva ou desespero, mas em permanecer centrado, calmo e confiante, mesmo quando tudo ao redor parece fora do lugar. Neste vídeo, vamos explorar como cultivar essa mentalidade estoica pode transformar a forma como você vive, decide e enfrenta os desafios do dia a dia. A filosofia estoica começa com um princípio simples e poderoso: separar aquilo que está sob o seu controle daquilo que não está. Parece óbvio, mas quantas vezes você se irrita com coisas que simplesmente não pode mudar? O trânsito, a atitude de outra pessoa, um atraso, uma crítica injusta. Tudo isso está fora do seu alcance direto. O que está ao seu alcance é como você escolhe reagir. E é exatamente essa escolha menos entre reagir impulsivamente ou agir com consciência menos que define a qualidade da sua vida. Quando você entende que não precisa se deixar dominar pelo que acontece fora, um espaço de liberdade se abre. Essa liberdade interior é a essência da calma e da confiança estoica. Ter uma mentalidade forte é, antes de tudo, uma prática diária. Não se trata de acordar motivado todos os dias ou repetir frases positivas no espelho, mas de observar seus pensamentos, questionar suas reações e, acima do tudo, construir uma disciplina interna que sustente você mesmo nos dias. Os estoicos não esperavam que a vida fosse fácil ou justa, menos eles se preparavam para enfrentá-la com firmeza. Quando algo desagradável acontecia, eles não diziam: isso é um desastre, mas sim, isso é uma oportunidade de treinar a minha virtude. E que virtudes são essas? Coragem, paciência, justiça, autocontrole. Cada desafio é uma chance de se tornar mais resiliente, e cada pequeno incômodo é uma oportunidade de fortalecer a sua mente. Mas para alcançar esse estado, é necessário romper com o hábito de reagir automaticamente. A maioria das pessoas vive em modo de sobrevivência emocional. Qualquer crítica vira ofensa, qualquer atraso vira tragédia, qualquer desentendimento vira guerra. O estoico aprende a observar antes de responder, a respirar antes de explodir, a refletir antes de se culpar. Essa pausa entre o estímulo e a resposta é onde mora o verdadeiro poder. Quando você para de correr atrás de tudo, de tentar controlar o incontrolável e volta o olhar para dentro, você começa a perceber que a tranquilidade não vem do mundo exterior, mas da forma como você estrutura sua mente. E a partir daí, você não apenas vive com mais leveza, mas também com mais força e confiança. A confiança que admiramos nas pessoas realmente fortes não é uma pose, nem uma máscara de arrogância, menos é fruto de coerência interna. Os estoicos ensinavam que, quando você vive de acordo com seus valores e princípios, sua mente se torna estável, porque ela não está mais tentando agradar os outros, nem se validando por aprovação externa. Você sabe quem é o que o acredita e o que está disposto a tolerar. E essa clareza elimina muito do ruído mental
que gera insegurança. A maioria das pessoas perde a confiança porque vive tentando corresponder a expectativas alheias menos. Mas quando você se alinha consigo mesmo, com aquilo que considera certo e justo, sua postura muda. Você não precisa levantar a voz para provar seu valor, nem entrar em conflito para defender seu ponto. Sua confiança vem do silêncio da consciência tranquila. Isso também significa aprender a confiar no processo, em vez de se desesperar por resultados imediatos. O estoico não é ansioso pela manhã. Ele foca em fazer bem feito o que está diante dele agora. Quando você se entrega por completo ao momento presente, dá o seu melhor com integridade e aceita o que vier como consequência natural das suas ações, uma enorme paz se instala. Você não se abala tanto com críticas ou elogios, porque sabe que fez o que era certo dentro das suas possibilidades. Essa serenidade gera autoconfiança. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes do estoicismo, escrevia em seus diários: não perca tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. A verdadeira confiança não se constrói falando sobre o que você quer ser, mas praticando isso com constância todos os dias. Por fim, manter a calma é resultado de uma mente treinada para não se identificar com tudo que sente. A raiva vem, mas você observa. O medo bate, mas você respira. A dúvida surge, mas você continua agindo. Isso não é frieza, é sabedoria. Os estoicos nos mostram que as emoções são naturais, mas que não precisamos nos tornar reféns dela. Quanto mais você treina sua mente para entender que pensamentos e sentimentos são apenas eventos internos passageiros, mais liberdade você conquista. Você para de ser reativo e passa a ser intencional. Essa mudança sutil de ser empurrado pela vida a caminhar com firmeza nela, menos é o que transforma uma pessoa comum em alguém verdadeiramente forte. Sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de clareza, foco e confiança. A maioria das pessoas acredita que precisa falar mais, se justificar mais, se explicar o tempo todo para ser levado a sério. Mas os estoicos nos ensinam o contrário. O verdadeiro poder está no silêncio aliado à ação. Quando você age com propósito e retém o impulso de se defender a cada comentário ou se exibir a cada pequena conquista, você passa a economizar energia menos, e essa energia é redirecionada para o que realmente importa. Uma mente calma não se distrai tentando provar seu valor. Ela sabe que o tempo e os resultados falarão por si. E quando você se move em silêncio, sem ruído, sem pressa, mas com firmeza, começa a construir uma reputação sólida, que não depende de palavras, mas de presença e consistência. Essa presença também se manifesta na forma como você lida com os contratempos. Uma mentalidade forte não espera que tudo dê certo o tempo todo. Pelo contrário, ela já está preparada para o que pode dar errado e encara esses momentos não como tragédias, mas como parte inevitável do caminho. O estoico visualiza a adversidade como um treino, um campo de fortalecimento. El não entra em pânico quando as coisas saem do previsto. El se ajusta, observa e continua. Essa atitude gera uma paz incomum em um mundo que vive em alarde. Enquanto os outros se apressam em dramatizar e buscar culpados, o estoico concentra-se na solução, no que pode ser feito agora, no passo seguinte. Essa postura não apenas acalma a mente, mas inspira confiança nos outros, porque transmite solidez à confiança. Afinal, é contagiante. Quando você mantém a serenidade mesmo em situações tensas, as pessoas ao redor sentem. Isso é a dinâmica dos seus relacionamentos. Melhora sua liderança, fortalece sua autoestima. Mas essa confiança só nasce de uma mente que aprendeu a se observar.
Não se trata de eliminar emoções ou pensamentos negativos, mas de aprender a não se identificar com eles. Você pode sentir medo sem ser guiado por ele. Pode estar em dúvida sem se paralisar. Pode sentir raiva sem agir com violência. E tudo isso exige treino mental, consciência constante e escolhas conscientes. O estoicismo oferece essa estrutura, um caminho de autocontrole, foco e evolução contínua. E quando você se compromete com esse caminho, sua mente se torna seu maior aliado, não mais seu pior inimigo. Imagine alguém que costumava viver no limite emocional. Bastava uma mensagem não respondida, uma crítica no trabalho, um pequeno erro no dia para tudo desmoronar. Essa pessoa se sentia constantemente à beira de um colapso emocional, reagindo impulsivamente, discutindo por qualquer coisa, perdendo o sono por problemas que não estavam sob seu controle. Era como se o mundo tivesse um botão que, ao ser pressionado, ativava ansiedade, raiva ou desânimo. E esse botão estava em todos os lugares. Mas essa pessoa, cansada do próprio desgaste, começou a buscar algo diferente. Encontrou na filosofia estoica não uma promessa mágica de paz, mas um convite à transformação silenciosa e consistente. No começo, tudo parecia teórico demais. Controlar o que está ao meu alcance, ignorar o que não está. Mas aos poucos, percebeu que ao aplicar pequenas práticas estoicas, algo começou a mudar. Passou a observar os próprios pensamentos antes de reagir. Começou a respirar fundo antes de responder em discussões. Parou de tentar convencer os outros e começou a construir internamente a confiança que tanto buscava externamente. A cada pequeno progresso sentia mais clareza. Em vez de lutar contra a realidade, começou a cooperar com ela. Entende que nem tudo precisa ser resolvido no grito, que a força está em manter a compostura quando tudo convida ao caos. E isso não o fez fraco, o tornou respeitado, admirado e mais leve com o tempo. Essa pessoa não se tornou perfeita, mas se tornou firme. Ainda havia problemas, críticas, frustrações, mas agora sua mentalidade não vacilava como antes. Ela havia aprendido a se blindar sem se fechar, a manter a calma sem se omitir, a confiar em si mesma sem precisar da validação dos outros. Essa transformação não veio de grandes eventos, mas de decisões cotidianas. Escolher o silêncio, ao invés da resposta automática, a ação focada no lugar da ansiedade e a reflexão no lugar do impulso. E é isso que o estoicismo nos entrega. Uma estrutura para construir uma mente forte, centrada e confiante. Porque, no final das contas, é a sua mentalidade que decide como será a sua realidade. No fim das contas, tudo o que realmente importa começa e termina na sua mente. O mundo continuará instável. As pessoas continuarão imprevisíveis. E os desafios seguirão surgindo menos. Mas quando sua mentalidade é sólida, nada disso te abala profundamente. A filosofia estoica não promete uma vida sem problemas, mas te oferece as ferramentas para enfrentá-los com calma, confiança e clareza. Construir uma mente forte é a maior prova de força que alguém pode dar, porque exige disciplina, autocontrole e uma escolha diária de não se deixar arrastar pelos impulsos. Quando você entende isso e vive por esse princípio, percebe que o verdadeiro poder nunca esteve em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo.